Oi, gente, tudo bem com vocês? Faço votos que sim. Eu me chamo Maiara Lima, eu sou antropóloga, especialista em gestão ambiental e mestre em agricultura familiar e desenvolvimento rural. Hoje e nas próximas 4 aulas vamos ter assuntos muito interessantes. Vamos falar sobre educação ambiental, sobre objetivos do desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e entre outros temas. Gente, mas antes de começar o assunto, eu quero combinar uma coisa com vocês. Se por acaso vocês não entenderem alguma palavra ou algum conceito, mesmo você voltando o vídeo não compreender, não se preocupem. No final da aula, eu vou deixar os meus contatos profissionais para qualquer dúvida a gente sanar depois, tudo bem? Então, a educação ambiental é um assunto muito atual. Acho que vocês já viram em capas de jornal, artistas, várias pessoas se preocupando com esse tema. Só que tem uma origem em tudo isso. Como que aconteceu? As sociedades industriais, a partir do século XVIII, mais ou menos, começaram a produzir muitas tecnologias a partir de matérias-primas tiradas da natureza. Essa atividade desordenada causou consequências, mas na época ninguém sabia o que ia acontecer e hoje, no presente, a gente já tem um pouco mais de ideia sobre esses problemas. Porém, é muito importante a gente frisar que existem diversas sociedades, mesmo hoje, no século XXI, com a sociedade industrial estabelecida, nem todas as sociedades lidam com a natureza da mesma forma. Como, por exemplo, a nossa própria região, as comunidades tradicionais daqui, como indígenas, os povos quilombolas, povos ribeirinhos, eles não têm a mesma lógica das sociedades industriais, mesmo estando inseridos nessas sociedades. Por quê? Porque a sociedade industrial entende que a natureza é uma forma de conseguir riquezas, fortunas e tecnologias. Então, não se tem um pensamento racional, às vezes, para se produzir determinadas tecnologias, diferentemente de comunidades como a nossa, comunidades tradicionais, que veem a natureza também como uma forma de trabalho, mas também eles pensam numa forma imaginária, uma forma sobrenatural. Como é isso? Eu já vou explicar para vocês. Quem já ouviu falar de lendas como Matinta, Curupira, e entre outras? Acho que todo mundo já ouviu falar, certo? O que isso significa? Significa que essas comunidades atribuem características humanas a seres que não são humanos, às vezes animais, às vezes a rio, às vezes a pedra, enfim, tem vários exemplos. Então, a partir do momento que esse povo entende a natureza como um complementando o outro e que não existe um ser superior, então existe uma forma de lidar com a natureza diferenciada. Por isso que é interessante a gente não generalizar que todas as sociedades pensam da mesma forma. Cada sociedade tem a sua cultura, seu modo de vida, a sua forma de lidar com esses recursos naturais. E a gente tem um exemplo maravilhoso aqui na nossa região, já que essas comunidades que também são consideradas guardiões das florestas, elas conseguiram manter esses ecossistemas. Porém, as sociedades industriais, as que estão nas grandes megalópolis, nos grandes centros urbanos, a partir do século XX, meados do século XX, começaram muito a se preocupar com o futuro da humanidade e com o futuro dos recursos naturais. Então, houveram vários acordos internacionais, vários encontros para tentar definir um futuro para esses recursos. Sendo assim, imaginem só, a diversidade cultural que a gente tem no mundo, no planeta, vários países, várias línguas, mas mesmo com essas diferenças, essas diversidades, os países começaram a se reunir para tentar discutir e resolver esses problemas, porque eles estavam percebendo que estavam acontecendo bastante crises ambientais em vários lugares do mundo. E um desses lugares que a gente conseguiu perceber que teve um marco dentro da educação ambiental foi em Paris, em 1948, quando a União Internacional para a Conservação da Natureza
começou a se reunir para discutir isso, para tentar entender como é que seria o futuro e como usar esses recursos naturais de uma maneira eficiente, resiliente e racional. E, infelizmente, 4 anos depois, em 1952, houve um acidente ambiental em Londres, na Inglaterra, onde o ar ficou densamente poluído e matou cerca de 1.600 pessoas. O que isso significa? Que essas crises ambientais, esses acidentes ambientais começou a se tornar comum nesses lugares. E as pessoas começaram a perceber que era necessário cuidar disso, prevenir, antes que fosse, né, mais difícil remediar. Então, as nações, os países começaram a fazer várias reuniões durante os anos para tentar chegar em uma convergência na forma que vai usar esses recursos naturais. E eu vou citar agora para vocês alguns desses marcos, porque vocês entendem que é uma construção. Não houve um momento único que definiu as regras e a forma de proteger o meio ambiente. Foram vários anos, vários encontros internacionais, até hoje a gente chegar numa ideia comum de como que se pode resolver esses problemas. Então, em 1968, o Clube de Roma, na cidade de Roma, se reuniu. O presidente honorário da época da Fiat e o cientista escocês para promover uma pesquisa para discutir o futuro da humanidade. E aí eles fizeram essa pesquisa e utilizaram sistemas informacionais para simular como seria o futuro, ou seja, o que a gente está vivendo hoje no presente. E eles, né, descobriram que ia ter um aumento populacional muito grande, ou seja, quanto mais pessoas, mais recursos naturais, mais matéria-prima, então mais desgastes desses ecossistemas. E também, por conta disso, o esgotamento dos recursos naturais. Isso mesmo, pode faltar água, pode faltar solo saudável para plantar, pode ser que o ar esteja densamente poluído e seja difícil conviver nesse lugar, o aquecimento global, entre outros assuntos. Então, eu quero frisar exatamente isso, que esses encontros internacionais, eles foram construindo ano a ano, para se definir como chegar num consenso e cuidar da natureza. Vou mencionar mais alguns encontros para vocês entenderem que foi todo um processo para chegar até o que a gente tem hoje de educação ambiental, de consciência ambiental. Em 1972, houve um importante encontro chamado Conferência de Estocolmo, na Suécia. Eu acho que vocês já podem ter ouvido falar. E aí foi bem importante porque se foi discutido objetivos para que os países pudessem se comprometer com as questões ambientais. Então foi um marco, porque até então não tinha se feito metas, objetivos para as pessoas cumprirem. Sabia da importância do cuidado com a natureza, mas ainda não tinha feito-se regras realmente para ser melhorado essa situação. E anos depois, em Tbilisi, na Geórgia, em 1977, também houve, né, um novo encontro, onde se criou princípios básicos em que eram considerado o meio ambiente em sua totalidade, ou seja, os aspectos naturais, os criados pelo homem, a tecnologia, o lado social, o econômico, o político, o histórico-cultural, o moral, o estético, também constituir um processo contínuo e permanente que começa desde a pré-escola, através das fases de ensino formal, até os ensinos não formais, aplicar também a interdisciplinaridade, aproveitando o conteúdo específico de cada disciplina, de modo que se adquira uma perspectiva global e equilibrada. Ou seja, eles querem, nesse momento, em 1977, democratizar, popularizar os assuntos que estão em voga com o conteúdo do meio ambiente, com o conteúdo da educação ambiental. Então, é importante que desde pequenos, desde a pré-escola, as pessoas estudem esses conteúdos. Porém, a educação ambiental é uma ciência interdisciplinar, ou seja, ela envolve várias ciências, ela envolve a biologia, a engenharia ambiental, a antropologia, a economia. Então, são vários assuntos que formam a educação ambiental.
E nos anos seguintes, esses encontros começaram a ser cada vez comum, porque os pesquisadores iam fazendo suas pesquisas, gostariam de mostrar para a sociedade e as pessoas se reuniam para discutir e debater esse futuro. Então, houve em 1987 também um encontro importante em Brundtland. E em seguida, houve a Eco 92 aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, onde se definiu uma agenda para os próximos 21 anos, onde o destaque era justamente essa questão que eu trouxe para vocês, a relação homem e natureza. Como é que as sociedades lidam, como as sociedades veem a natureza, como as sociedades estão se relacionando com esse ecossistema. E também como a questão do meio ambiente, da educação ambiental, como falei para vocês, é interdisciplinar, envolve vários assuntos. Então, a parte econômica também está envolvida, porque qualquer coisa que a gente tenha na nossa casa, em qualquer lugar, tudo veio da natureza. Tudo, tudo, tudo. Qualquer ferro, qualquer madeira, qualquer objeto a gente retira da natureza. E isso vai influenciar na economia, porque vai ser os produtos que vão ser vendidos na sociedade e quem compra e quem não pode comprar e como está a distribuição dessas tecnologias no mundo. Aí vieram vários outros encontros, teve em Viena em 93, mais um encontro no Cairo também em 94, teve em Copenhague, em Beijing em 95, Roma, Istambul, 96, as metas do milênio em Nova York em 2000, houve também a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo em 2002, ou seja, vocês conseguem compreender que foram debates construídos durante anos e anos, onde os ambientalistas, pesquisadores, políticos, a sociedade civil de uma forma geral, vem se interessando e vem se aprimorando mesmo nessa compreensão das consequências do uso dos recursos naturais de uma forma desenfreada. E aí vocês devem estar se perguntando, e o Brasil? Como que o Brasil ficou nesse esquema, né, da conscientização ambiental? Que políticas públicas foram feitas? Quais são as leis que foram estabelecidas? Um dos marcos muito importantes para o avanço da educação ambiental no Brasil foi a criação da Secretaria de Meio Ambiente no Ministério do Interior em 1973, a SEMA, que é muito importante porque tem uma instituição responsável por cuidar e zelar pelo meio ambiente. Em 1981, foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente, com a Lei 6.938, e também o Sistema Nacional do Meio Ambiente e o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, foi se estruturando aqui no Brasil essa compreensão de ter leis, de ter normas para cuidar desse patrimônio natural. E um grande marco também para a nossa sociedade brasileira foi na Constituição de 1988, quando foi criado um artigo específico tratando da natureza, que foi o artigo 225, que diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la, de preservá-la para as presentes e futuras gerações. O meio ambiente passa a ser considerado um bem comum, ou seja, tanto o Estado como nós, da sociedade civil, temos a obrigação por lei de cuidar, preservar do meio ambiente. Assim, se evoluiu essa compreensão aqui no nosso país sobre a proteção, porque não fica mais só na esfera estadual, mas também das pessoas terem práticas, terem cuidados no seu cotidiano com esses ecossistemas, pois precisamos, na atualidade, né, de água, de solo para fazer agricultura, de ar limpo e, com certeza, para as futuras também poderem sobreviver. E todo esse processo, dessa discussão que eu vim aqui descrevendo para vocês, dessas reuniões, desses congressos, o que eles chegaram em conclusão? É que é necessário ter um desenvolvimento sustentável, ou seja, não vamos negar a tecnologia, o conforto, as grandes obras que a humanidade fez, todo mundo precisa, mas é preciso que seja feito esse desenvolvimento de uma maneira racional, ou seja, que se faça estudos, que se faça pesquisas da forma que vai ser extraído esse recurso natural nos lugares do mundo. Então,
A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, pelas Nações Unidas, criou 2 objetivos importantes sobre o desenvolvimento sustentável que eu vou compartilhar com vocês. O desenvolvimento, ele precisa ser capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender à necessidade das futuras gerações, e desenvolver também de uma forma que não se esgote os recursos para o futuro. O que a gente chama de resiliência, exatamente isso. Eu já tinha falado essa palavra, mas eu deixei para explicar agora. A resiliência é exatamente isso. Você vai usar esses recursos naturais porque a gente precisa comer, precisa se transportar, precisa construir casas, entre outras coisas. Porém, a gente vai fazer isso de uma maneira racional, de uma maneira consciente, para que nos próximos anos as futuras gerações também tenham acesso. E isso é o grande desafio na atualidade. Essa questão do desenvolvimento sustentável gera muito debate, gera muita discussão, só que tem soluções, tem formas de sair, tem caminhos. Por exemplo, aquilo que eu falei no começo da aula sobre as comunidades tradicionais amazônicas. Essas comunidades tradicionais, não só daqui do Brasil, mas outras do mundo todo, vivem há muitos séculos em certos lugares e conseguem manter os seus recursos naturais. Então, hoje, os pesquisadores tentam aliar justamente esse conhecimento antigo, ancestral, de comunidades indígenas, por exemplo, que conseguem fazer uma diversificação de plantas, árvores, criação de animais, de uma maneira resiliente, onde consegue se passar para outras gerações do futuro, e também pesquisas agronômicas para uma agricultura orgânica, sustentável, sem química, porque vocês sabem que os agrotóxicos, eles poluem o solo, poluem a água. Então, tem que começar a conciliar exatamente esses conhecimentos. Os que já existem há muito tempo, de comunidades que habitam esses lugares há muitos séculos, e os das pesquisas técnicas que existem a partir do século XX, né? Pela essa preocupação com o meio ambiente e conectar esses saberes. É por isso que a educação ambiental, ela precisa de várias ciências conectadas com ela, porque cada assunto vai contribuir de uma maneira positiva para que se desenvolva de fato a economia, a qualidade de vida das pessoas de uma maneira sustentável. Então, esses ecossistemas resilientes, até os dias de hoje, eu pergunto para vocês, onde estão os lugares que ainda estão conservados, preservados? Geralmente, pelo menos no nosso caso aqui amazônico, ele está perto dessas comunidades e elas se tornam guardiões pelos seus conhecimentos tradicionais e seu modo de vida. A forma que eles lidam com a natureza é respeitando-as e não se colocando como acima ou algum tipo de etnocentrismo, que significa se colocar acima, a sua cultura, seu conhecimento acima do outro. Muito pelo contrário, ele se vê de uma maneira igualitária, onde é necessário um complemento. Então, essa educação que esses povos antigos têm precisa influenciar a gente que mora na cidade, a gente que mora em sociedades industriais, que a gente teve, né, esse afastamento com a natureza, e hoje em dia há essa importância da gente resgatar essa aproximação com a natureza para que a gente possa ter um futuro de qualidade, tanto na questão econômica, quanto na questão social, a questão cultural. Tudo bem? Então, é exatamente isso. O desenvolvimento sustentável, ele tem que estar integrado com o ecológico, com o econômico, com o social. Tudo tem que estar interligado. Então, são muitas pesquisas, são muitos estudos para se chegar nesse equilíbrio. Mas é possível. É possível porque, como eu havia dito para vocês, há sociedades que existem há muitos séculos, que estão aqui até hoje, justamente porque eles conseguiram ser resilientes, conseguiram usar esses recursos naturais sem acabar, sem esgotar. E a gente precisa exatamente fazer esse resgate, essa volta, para que a gente possa, como havia dito, ter um futuro sustentável. Então, na atualidade, esses desafios criados pelo desenvolvimento e a forma que vai ser usado esses recursos naturais de uma maneira consciente
sem usar as matérias-primas de uma maneira desenfreada, mas é necessário a gente produzir trabalho, produzir economia. Então, como se faz isso? Como que se resolve esse dilema, esse problema na atualidade? E aí que foi em 2015, mais uma reunião entre várias nações, vários países, fizeram um plano de ação em Nova York. Esse encontro se deu lá para discutir o futuro novamente da humanidade. E esse plano de ação, eles têm objetivos e têm metas para ser cumprido até 2030. Isso mesmo, daqui a 9 anos foi estabelecido metas para ser cumpridas. E agora a gente vai entrar nesse mundo das metas e dos objetivos. Por quê? Porque o problema ele já está instaurado. Já sabemos das questões que acometem as crises ambientais. A gente sabe que também, em consequência, acaba tendo crise econômica. Então, os problemas já sabemos. Então, esses objetivos, eles vêm com a tentativa de sanar ou mitigar. Mitigar é diminuir esses problemas. E aí eu vou comentar aqui com vocês esses objetivos, que são 17 objetivos feitos pela ONU nessa reunião em 2015, pelas Nações Unidas. Os objetivos são chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu vou ficar falando ODS para ser mais prática, mas vocês já sabem que quando eu falar ODS, eu quero falar que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecido em 2015. E vale frisar, gente, que o que chegou de resultado em 2015 não foi feito de um dia para a noite. Como eu citei para vocês, desde 1948, as nações vêm se reunindo para chegar numa convergência de como cuidar da natureza. Então, foram cerca de 50 anos de debate, encontros, discussões para chegar na conclusão desses 17 objetivos sustentáveis. Por isso que vale a pena falar um por um. E, além de falar um por um, eu vou contextualizar com a nossa realidade aqui paraense, porque a gente tem que saber aonde a gente está nessas discussões, o que precisa avançar na nossa região. Sabemos que a nossa região é uma região que ainda tem muita vulnerabilidade socioeconômica, então nós somos um dos lugares do mundo que as pessoas estão mais preocupadas de saber como que vai ser o futuro por termos uma diversidade de natureza, de ecossistemas, incrível, imensa. Então as pessoas estão preocupadas de saber o que vai acontecer conosco. E antes de tudo isso, nós também temos que saber aonde estamos nesses jogos de políticas internacionais envolvendo o meio ambiente. Tudo bem? Esse documento ficou conhecido como Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E nessa declaração foi feito, como eu disse para vocês, os 17 ODS e que possui 169 metas. Claro que eu não vou falar cada meta aqui, mas os 17 objetivos sustentáveis acabam sendo um resumo de um pouco de tudo desse processo. Então, gente, eu vou comentar aqui para vocês os 17 ODS, mas não se preocupem, porque a partir das outras aulas que a gente vai construir, eu vou comentar um por um profundamente, porque tem alguns assuntos aqui que pode ser novo para algumas pessoas e também tem algumas metas aqui que pode ser para algumas pessoas impossível de conseguir. Porém, quando eles dão esses objetivos, eles também dão uma solução, isso que é legal. Mas aí é interessante, claro, que o Estado, que os governos internos e externos, ou seja, os governos nacionais e internacionais se comprometam. Mas antes também é importante que as pessoas saibam, porque muita gente nem sabe desses objetivos. E se mais pessoas souberem, a sociedade civil pode cobrar desses governantes que sejam realmente executados esses objetivos, tudo bem? O primeiro é erradicação da pobreza, o segundo é fome zero, terceiro, saúde e bem-estar, quarto, educação de qualidade, 5, igualdade de gênero, 6, água potável e saneamento, 7, energia limpa e acessível, 8, trabalho decente e crescimento econômico, 9, indústria, inovação e infraestrutura, 10, redução das desigualdades,
11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsável. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça, instituições eficazes. E, finalmente, o 17, parcerias e meios de implementação. Vocês conseguem perceber que esses objetivos, eles são centrados na natureza, mas não é só de meio ambiente que ele trata de economia, de tecnologias, de infraestrutura, de direitos humanos. Sim, não tem como você conservar o meio ambiente e não cuidar das pessoas que estão morando lá nesse meio ambiente. É preciso ter equidade de gênero, ou seja, direitos iguais entre homens e mulheres. É preciso erradicar a pobreza. O que isso significa? Que é preciso distribuir as riquezas de uma maneira mais justa, porque a acumulação de riqueza é a forma que a gente vivencia hoje e os problemas estão instaurados. Então, é necessário que se faça essa implementação desses objetivos até 2030 para que realmente a humanidade tenha um futuro confortável, que a gente não passe por problemas ambientais, econômicos, sociais. Então, gente, não se preocupem, a partir da segunda aula eu vou começar a destrinchar cada ODS desse para vocês, porque é o que eu havia dito. É necessário que as pessoas tenham consciência, que as pessoas tenham essa informação, que elas saibam. Então, eu preciso que cheguem várias pessoas, não só por uma questão profissional, de trabalho, mas por uma questão mesmo do nosso futuro, como que a gente vai viver de uma forma de qualidade. Por isso que em 1977, quando eu citei para vocês em Tbilisi, na Geórgia, quando foi feito os princípios da educação ambiental, que teve esse marco, um dos motivos que eles mais se preocuparam era fazer uma formação contínua, desde a pré-escola até grandes pesquisas científicas, ou seja, mobilizar as pessoas de todas as raças, de todas as crenças, de todas as idades, de todos os gêneros, para que elas se mobilizem, para que elas se envolvam nesse engajamento pelos recursos naturais, porque é exatamente o que eu venho reforçando aqui para vocês. O futuro, se continuarmos da forma que estamos vivendo na Terra, com alto consumo de gás carbônico, usando agrotóxicos, entre outros, a gente vai passar por grandes problemas. Então, é muito necessário difundir essa consciência ambiental, tudo bem? E, como eu falei para vocês, isso envolve vários assuntos, vários profissionais, não apenas da minha área que eu estudo, né? Como eu falei para vocês, antropologia. A antropologia estuda culturas humanas, não apenas a minha área, mas outros profissionais também estão contribuindo para informações como essas. Muito do que eu disse aqui para vocês cai, por exemplo, nas provas do Enem, também cai em outras provas de concursos públicos, porque são temas atuais, são temas que toda semana você pode estar vendo alguma coisa numa matéria de jornal falando sobre a água, falando sobre uma enchente, falando sobre uma crise de energias e como solucionar isso. Uma das formas de solucionar isso é através da educação. Isso mesmo. Se mais pessoas estiverem atentas e conscientes, a gente pode mudar devagar esse processo todo. Não só dentro das nossas casas, da nossa rotina, mas também pensar em como pressionar os governantes para que eles realmente coloquem isso em prática. Isso é para mim, é para você, é para todos nós. Não só aqui no Brasil ou na nossa região. Isso está refletindo o mundo todo. E essa forma de pensar em um comanejo internacional, o que é um comanejo internacional? É quando os países eles se unem nessas conferências, discutem os problemas ambientais e tentam fazer uma solução em parceria, em conjunto. É muito importante que isso seja difundido. Não é interessante cada país fazer as suas políticas de preservação ambiental isoladamente.
Por quê? Porque a gente vive no mesmo planeta, tudo está interligado. Algo que acontece aqui na nossa região pode influenciar diretamente o outro lado do mundo. Um exemplo prático, acho que muita gente pode estar pensando, é na pandemia do Covid-19. Isso mesmo, a pandemia tem a ver também com relações ambientais, porque os pesquisadores apontaram que é uma enfermidade que foi adquirida através de animais silvestres. Animais silvestres ficam na natureza silvestre, ou seja, lugares que o ser humano não tem imunidade para estar e mesmo assim a gente acaba invadindo esses espaços para se alimentar, para criar casas, para, enfim, construir nossas vidas. E é isso que a gente precisa disseminar, esse cuidado de uma forma geral. Todas as nações precisam estar comprometidas, porque o que acontece hoje em um país pode influenciar no futuro, ou então, não como aconteceu na pandemia, não demorou muito tempo, todo mundo acabou passando pelo mesmo problema. E por mais que a gente esteja, né, saindo dessa crise, como havia dito para vocês, a pandemia também, além de ser uma crise sanitária de saúde, também tem uma relação ambiental. As pessoas passaram pela mesma situação. Claro que não da mesma forma, cada lugar tem uma estrutura diferente, mas temos um objetivo em comum, solucionar esse problema, assim como as questões ambientais. É um problema comum para todos nós. E o interessante é que, apesar, né, de ser algo difícil, de ser complicado, porque cada lugar tem sua cultura, a sua forma de ver a vida, a partir de meados do século XX, se fez muitas pesquisas, se fez muitos estudos e começaram a chegar na conclusão que se esses 17 objetivos forem cumpridos de fato, muita coisa pode mudar e a nossa qualidade de vida também pode mudar. Então, gente, eu quero agradecer muito a atenção de vocês, por vocês terem ficado até aqui comigo. Vai ter outras aulas, porque o assunto é muito vasto, tem muita coisa para discutir, muito assunto para falar, principalmente sobre a questão dos ODS, que é interessante que as pessoas estejam conscientes que eles existem, para que eles existem e como realmente colocá-los em prática. Se por acaso você sentiu alguma dificuldade, não entendeu alguma palavra ou algum conceito, mesmo voltando o vídeo, né, porque estamos fazendo uma aula gravada, não se preocupem, eu vou deixar aqui para vocês os meus contatos profissionais, tá bom? E aí vocês podem entrar em contato comigo e a gente faz essa conversa, porque é uma conversa permanente, como eu havia dito para vocês. Foram vários congressos, vários encontros, até chegar em convergências, né, em acordos. Então é a mesma coisa aqui com a gente vai conversando, vai tirando essas dúvidas, vai trazendo novas informações e assim a gente vai colocando a educação ambiental num lugar importante de protagonismo para todos e todas nós. E como eu disse, se tiver alguma dúvida, tá aqui os meus contatos profissionais para que vocês entrem em contato, porque é uma discussão permanente. A gente vai sempre estar conversando, sempre vai ter novas ideias, novas informações, novas reflexões. Aquilo que eu trago aqui para vocês não são ideias absolutas. Estamos sempre, né, a partir das pesquisas, da ciência, mudando, porque sempre tem dados novos, informações novas. Então, é um conhecimento permanente e contínuo. Então, eu quero agradecer demais a atenção de vocês e até a próxima aula.